Era uma multidão significativa e eu fiquei surpreendido, não estava à espera. Ao aproximar-me do local, vi que realmente o número de pessoas reunidas era muito grande, eram muitas centenas. Eu não contei, mas acredito que pudesse mesmo ultrapassar e chegar aos milhares. Ao chegar mais próximo do centro do que estava a acontecer, eu percebi que havia carcaças de várias vacas que tinham sido abatidas para providenciar a carne necessária para a ocasião. Disseram-me que tinham sido abatidas 14 vacas. Podem ter a ideia da quantidade de pessoas que eram para precisar matar tanta vaca. E havia outros animais menores que também tinham sido mortos, cabritos, galinhas, etc. Eu sabia que aquele tio, como se dizia no nosso contexto lá na Guiné, tio era a maneira como nos dirigimos a qualquer homem que tenha mais idade do que nós. É uma atitude de respeito. Temos que ter uma noção da diferença, digamos, da geração. E a geração que está à frente de nós sempre tratamos por tio. Eu sabia que aquele tio era um homem, era importante, ele era um homem conhecido na comunidade, mas eu nunca imaginei que o seu funeral fosse tão significativo. E eu confesso, irmãos, que inicialmente eu fiquei assim um bocadinho indignado. Eu ainda conhecia muito pouco a cultura local, tinha pouco tempo de convívio naquela cultura. E pareceu-me um pouco exagerado a maneira como estavam a fazer o funeral de forma tão exuberante daquele senhor. Eu compreendia que eles o valorizassem, que sentissem a sua falta. Mas na minha cabeça, na minha forma de pensar ocidental, era assim: ele era um homem idoso, tinha vivido muitos anos, já tinha muita idade, era natural que se esperasse que ele partisse. Mas porquê fazer uma cerimónia tão significativa só porque o homem tinha tanta idade? E eu sabia que naquela mesma morança, a morança é o conjunto de casas que pertencem à mesma família, na semana anterior ou poucos dias antes tinha falecido um bebê. E não tinha havido qualquer manifestação de pesar. O bebê foi enterrado e nem sequer houve informação de que tinha acontecido. Eu soube porque ao passar e verificar, olhar a mãe sem a criança, perguntei: não, morreu. Morreu. Não, morreu. Pronto, e ficou por isso mesmo. E na minha mentalidade eu pensei assim: coitada da criança, não chegou a viver tempo nenhum. E para a criança que morreu sem ter tido a experiência de viver, não se fez absolutamente nada. E para este senhor, que viveu tantos anos, tinha tanta idade e que teve uma experiência longa de vida, faz-se uma coisa destas. É claro que era a minha ignorância a respeito da cultura a falar. Era a minha mentalidade ocidental a manifestar-se. Depois, com o passar do tempo, e o convívio e o aprendizado naquele contexto, eu comecei a perceber um pouco melhor a razão pela qual valorizavam tanto as pessoas com mais idade. E lendo um livro escrito por um mestre daquele povo, daquela etnia, que tinha conseguido uma formação superior e morava em França, era professor universitário, ele escreveu um livro a respeito da sua cultura e a certa altura ele fez um comentário e aquele comentário abalou-me. E ele disse assim: da nossa cultura, a tradição, os conhecimentos, a experiência não são escritos. Não temos livros. Somos uma cultura de tradição oral. E nas culturas de tradição oral, o conhecimento é guardado na mente, no coração, na vida dos idosos. São eles que têm o conhecimento, são eles que são o depositário da experiência e da sabedoria. Quando morre um idoso, queima-se uma biblioteca. E ali, irmãos, de repente foi como se tivesse-me dado um estalo e eu percebi tudo. Porque quem me conhece um bocadinho sabe que eu tenho um problema com livros. Ou seja, gosto mais deles. Valorizo muito os livros. Aonde quer que vou, estou sempre rodeado por livros. E de repente aquilo passou-me um arrepio pela espinha e disse: afinal é isto. Irmãos, acreditem que passei a valorizar de forma diferente os funerais dos idosos que ia ali naquele contexto.
De repente eu percebi que naquela mentalidade o bebé que tinha morrido era uma folha em branco. Não tinha tido experiência de vida, mas também não tinha absolutamente nada para contribuir. Mas aquele senhor, quando morreu, levou consigo uma quantidade de conhecimento, de experiência, de sabedoria, que era impossível repor. Quando morre um idoso, queima-se uma biblioteca. E a minha forma de olhar começou a mudar. E eu comecei a perceber que uma cultura diferente da minha talvez tivesse muito para me ensinar. Nós vivemos, irmãos, hoje numa cultura que é escrava da juventude e da beleza. Uma cultura que pretende uma coisa impossível, a juventude eterna. Vivemos uma cultura que olha para a idade avançada como estorvo, empecilho, desperdício. Nós não estamos longe da noção nazista de que aqueles que não produzem devem ser simplesmente eliminados. E por vezes, como acontece com quase tudo no mundo, nós vamos deixando que a mentalidade do mundo comece a penetrar na visão da igreja. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: não, naquela igreja eu não vou, ela está cheia de velhinhos. Ou a pessoa chega e olha para a comunidade e diz assim: mas tem muita gente idosa. Ora, irmãos, eu sei, não é preciso que os irmãos me digam, que a igreja precisa de crianças e de jovens. Eu sei que os jovens e as crianças são o futuro da igreja. Eu sei que uma igreja que só tenha pessoas idosas, de certa maneira, está condenada, porque precisa de se renovar e precisa de uma nova geração. Mas que futuro nós vamos ter se não houver uma boa base no passado? Que futuro nós vamos ter se não tivermos e não ouvirmos as lições do passado? Que passado nós teríamos se não fossem aqueles que hoje são os anciãos e as anciãs do nosso meio e que nos trazem o saber e o conhecimento do tempo? O mundo pode ter uma postura de desprezo à idade avançada, mas não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Vou convidar os irmãos para abrirem só um versículo que está em Provérbios, no capítulo 16. Provérbios, capítulo 16. Dentre os muitos ditos de sabedoria, o sábio deixou esta orientação em Provérbios 16, 31. Coroa de honra. Provérbios 16, 31. Coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. Eu tenho aqui uma outra versão, a Nova Versão Internacional, que diz assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Notemos bem, irmão, não é a idade pela idade, não é o cabelo branco pelo cabelo branco. É o cabelo branco no caminho da justiça de Deus. O idoso que não andou com Deus traz muitas dificuldades. E por vezes a pessoa idosa é mais marcada pelo pecado do que qualquer outro. Porque está apegado ao mal, ao vício e muitas vezes a malícia de uma pessoa de idade que não conhece o Senhor é uma coisa medonha, tremenda, assustadora. Além do que, a idade avançada, sem a esperança da salvação que nós temos em Jesus, traz angústia, desespero, porque a vida vai perdendo a capacidade de ter o prazer do corpo. Mas o texto realça que os cabelos brancos dos servos de Deus devem ser honrados, como se fossem uma coroa de esplendor. É interessante, irmãos, porque eu não sei qual é a sua imagem de Jesus. Nós temos muitas figuras de Jesus representadas no nosso país, mas eu ainda não encontrei nenhuma por aí que fosse nem próxima ou nem semelhante àquilo que é a descrição da visão de Jesus hoje.
Porque a visão de Jesus hoje é aquela que nós temos no início do Apocalipse. É um Senhor glorioso, ressurreto, cheio de glória e de poder. Eu não sei se o irmão já parou para ler aquela descrição que João faz quando ele viu o Senhor Jesus na sua glória celestial. Mas eu chamaria só a atenção para o irmão um pequeno pormenor. Diz assim João ao descrever o Senhor Jesus. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca. Eu não sei se a sua visão de Jesus é essa, mas se não é, eu espero que o irmão não fique desiludido quando eu lhe digo que o Senhor Jesus tem o cabelo branco. Os seus cabelos são brancos, diz o texto sagrado. Esta é a visão que nós vamos ter. Porque é que nós devemos honrar e valorizar aqueles que têm a maturidade no Senhor? Irmãos, primeiro porque a experiência pode e deve, nestes casos, trazer sabedoria. Toda a Escritura que nos foi dada exatamente para nos recordar das coisas antigas, para nos ensinar sabedoria com aquilo que aconteceu. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, Paulo está a dizer, o que foi escrito antes foi escrito para contar as coisas antigas, para que vocês nelas encontrem sabedoria, esperança, paciência, perseverança. Ora, irmãos, é por isso que temos o texto sagrado, é por isso que é tão bom termos aqueles que têm a experiência de viver com o Senhor no nosso meio. Porque eles nos trazem, da mesma maneira, a sabedoria e a experiência daquilo que vivenciaram. Aqueles que estão no nosso meio e que são maduros, cujos cabelos já estão brancos, podem nos contar aquilo que aconteceu e podem nos recordar as bênçãos e as maneiras como Deus agiu de várias formas. Eles recordam, por exemplo, a dureza dos tempos que foram mais difíceis do que os nossos. Às vezes, quando nós estamos achando que o nosso tempo é muito complicado, que a nossa vida é muito dura, como é bom sentar ao pé de um ancião que pode nos lembrar: oh, meu querido, você acha que agora é difícil? Olha, houve um tempo em que as coisas não eram assim. Em que as igrejas não sequer podiam ter as suas portas abertas com facilidade. Em que a perseguição dos crentes aqui no nosso país era muito mais severa do que é hoje. Houve um tempo em que, para nós podermos dar a cara e dizermos que somos de Jesus, nós passávamos por situações extremamente difíceis. Houve um tempo em que as nossas famílias nos colocavam na rua e, quando nós ouvimos isto, nós ganhamos coragem para enfrentar as nossas lutas. É bom nós ouvirmos as histórias que nos falam das maneiras maravilhosas e diferentes como Deus agiu no passado. Quando estamos a ouvir estas histórias e estes relatos, nós vemos que o Senhor age de tantas maneiras e muito diferentes daquilo que nós podíamos esperar. E quando nós ouvimos os relatos da maneira como Deus fez as coisas, meus irmãos, nós nos animamos. Nós nos animamos na certeza que nas nossas circunstâncias o Senhor também vai agir. Quando nós ouvimos a respeito das dificuldades e das lutas com poucos recursos, às vezes nós reclamamos dos recursos que temos hoje. Mas quando falamos com os irmãos mais antigos, percebemos que os recursos de antigamente eram quase inexistentes. Mas não deixou de se fazer a obra do Senhor porque as dificuldades eram maiores. E quando nós ouvimos isto, nós percebemos que as possibilidades na mão do Senhor são muito maiores. Quando nós ouvimos da alegria das vitórias e da recuperação nas derrotas, nos lembra que a vida é isto, irmãos. É feita de momentos de grande satisfação e outros de grande dificuldade, mas todos com o Senhor nos levam ao crescimento e a sermos mais próximos daquilo que o Senhor quer para nós. Aqueles que já viveram muitas décadas têm muito para nos ensinar do que é a vida. Não são lições de livros, não são lições técnicas nem teóricas, são lições práticas, simples, do que é a vida, como ela funciona, como ela deve ser vivida. Lições de como se deve ser e também daquilo que se deve evitar. Lições que não têm preço. Mas quando nós nos aproximamos destes irmãos com o cabelo mais branco e ouvimos os seus testemunhos, isso nos leva à adoração, irmãos. Nos leva à adoração. Eles nos ajudam a valorizar a glória do Senhor. Foi por isso que Samuel disse, naquela famosa frase que nós todos guardamos e gostamos de usar de vez em quando: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.
Até aqui o Senhor veio connosco, louvado seja o nome do Senhor. Esta era uma declaração da fidelidade de Deus, do cuidado do Senhor no passado, da sua permanente presença, da sua bênção que não acabava. Era o testemunho de quem já vivera o suficiente para poder dizer da maneira como Deus agia. Quando conversamos com os nossos irmãos que têm mais tempo e mais experiência, é possível, e seria bom, que estas conversas nos levassem à adoração e nos trouxessem alegria ao coração. Ouvimos das suas vidas, das suas lutas, das suas vitórias, falam-nos do Senhor de um modo prático e valioso e nos ajudam a conhecer um pouco mais de quem Deus é e a louvar ao nosso Senhor por aquilo que Ele faz. Mas, irmãos, os cabelos brancos na igreja nos falam de perseverança. A sua presença nos estimula à permanência. Estes irmãos passaram por tantas coisas. Ficaram fiéis. E na vida, irmãos, é tão fácil desistir. Parece que as gerações modernas têm dificuldade em perseverar. Por que será que os casamentos agora acabam com tanta facilidade? Será que antigamente as pessoas eram feitas de material diferente? Será que os relacionamentos antigamente eram todos maravilhosos? Não. Os casamentos há 50 anos atrás eram todos uma bênção. Os maridos e as mulheres eram todos fantásticos. Comportavam-se de uma maneira maravilhosa. Será que é bem por aí, irmãos? Eu acho que não, irmãos. Quando a gente ouve aquilo que eles contam, a gente percebe que os homens eram homens e as mulheres eram mulheres. E as dificuldades eram as mesmas e os casais passavam pelas mesmas coisas. Mas perseveravam. Não desistiam à primeira. Não saíam a correr na primeira dificuldade. Não saíam a fugir no primeiro problema. E a perseverança, irmãos, no mundo em que a desistência é cada vez mais fácil, é necessária. O Senhor Jesus disse que o caminho da justiça era um caminho apertado. A porta era estreita, não é? A porta era pequena, o caminho era estreito, era apertadinho. Não era fácil andar naquele caminho. Muitos começaram bem, começaram com muito entusiasmo, começaram anunciando muitas coisas, falaram de coisas fantásticas que pretendiam fazer. Ficaram pelo caminho, deixaram a igreja, perderam a sua fé, deixaram o seu testemunho. Aqueles que permanecem são um exemplo para todos. Eu confesso, irmãos, que muitas vezes daqui de cima olho e vejo aqui alguns irmãos e digo assim, que coisa extraordinária, com tanta dificuldade. Este irmão tinha tantos motivos para poder dizer assim, eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa, estou cansado, as minhas articulações todas doem, eu tenho tantos problemas de saúde, eu tenho uma boa justificação para não ir ao culto. Eu também ninguém vai sentir a minha falta. Mas, meus irmãos, vem, sabe porquê? Porque acreditam na necessidade da perseverança. E a sua presença entre nós é um testemunho. E serve para que os mais jovens possam olhar e dizer assim, é assim que eu quero ser até ao fim. Para um dia poder dizer como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Este quadro, irmãos, e esta perspectiva é diferente daquela que nós encontramos no mundo. E dela nós podemos tirar algumas conclusões. Aqueles irmãos que são mais maduros e experientes no nosso meio, aqueles que já têm esta coroa de esplendor do qual a palavra fala, eu diria aos irmãos, lembrem-se de que são um exemplo vivo para as novas gerações. Nós precisamos do vosso testemunho. Nós precisamos do vosso estímulo. As coisas mudaram. Não são iguais ao vosso tempo e não se fazem muitas vezes da mesma maneira. Mas a vossa missão é encorajar, é estimular, é incentivar. Provavelmente terão que fazer um esforço para evitar algum pessimismo que pode acontecer e que desviaria a força dos mais novos. Mas evitando estas coisas, que bênção que os irmãos podem ser. Transmitindo a vossa experiência, falando da vitória e da maneira como Deus agiu nas vossas vidas, estimulando e incentivando os mais jovens. Podem ser uma bênção extraordinária, devem continuar a ser. Por vezes,
falando com irmãos com um pouco mais de idade, ouvimos um certo desabafo, como quem diz, já não há nada para eu fazer, já passou o meu tempo, agora pronto, agora já não sou mais útil à igreja. Oh, meu irmão, minha irmã, o irmão ainda tem tanta coisa que pode fazer para a igreja do Senhor. A sua palavra de sabedoria pode ser um instrumento que faz a diferença na vida daquele que é mais jovem. Pode ser o estímulo e o incentivo que ele está a precisar. O seu tempo de oração, a sua intercessão, pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Use aquilo que o Senhor lhe deu para ser bênção à igreja. Mas aos mais jovens, diante deste panorama daquilo que a palavra nos diz, é preciso recordar as palavras que o apóstolo Paulo deixou a Timóteo. E ele disse a Timóteo que devia tratar os anciãos e as anciãs na sua igreja, porque ele era pastor e era jovem, como pais e mães, dignos de honra, de respeito. Nós devemos ter a noção de que aqueles que têm mais idade do nosso meio devem ser ajudados em suas dificuldades, com compreensão, com paciência. Os mais jovens devem aprender com as suas experiências, valorizar as suas lutas, perceber que eles são um exemplo de perseverança digno de imitação. A sua fidelidade deve nos inspirar. Esta é outra área em que a igreja precisa fugir da pressão do mundo e evitar a cultura atual. É uma área da vida em que nós devemos ser exemplo, em que nós devemos ser testemunho como igreja, que ao olharem para nós possam perceber que no nosso meio as cãs são coroa de honra e não motivo de desprezo. Que a igreja do Senhor Jesus sirva de alguma maneira aqui também como exemplo para que a nossa sociedade possa seguir.